A espera de uma promessa. Ao falar sobre a espera, Henry Nouwen a considera como um movimento de algo que se inicia em Deus, a partir da vontade dele, revelada através de uma promessa. Isto é, não esperamos por algo positivo que gostaríamos que acontecesse, um desejo ou vontade, ou ainda, não esperamos que algo negativo, uma situação difícil ou um problema passem mais rápido. Esperamos por algo que foi falado por Deus, em sua palavra ou de um modo especial, e que vai acontecer. Nas primeiras páginas do Evangelho, vemos algumas pessoas esperando: Zacarias, Isabel, Maria, Simeão e Ana. A cena de abertura da Boa Nova está cheia de pessoas esperando, pessoas para quem havia sido dada uma promessa. Veja esses versículos. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Lucas 1:13. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Lucas 1:30-31. Pessoas que esperam receberam uma promessa que as permite esperar. Elas receberam algo que está trabalhando nelas, como uma semente que está começando a crescer. Nós só podemos realmente esperar se o que nós esperamos já começou em nós. Então é possível dizer que esperar é um movimento. Porém, não é um movimento do nada para alguma coisa. É um movimento de algo para algo mais. Um movimento que é iniciado por Deus e não por mim. Como movimento, esperar é ativo. Esperar ativamente significa estar completamente presente no momento, com a convicção de que alguma coisa, que ainda não vemos, está acontecendo. Os que esperam sabem que o que estão esperando está crescendo, ainda que de maneira imperceptível, no solo no qual estão pisando. Esse é o segredo. O segredo da espera é que a semente foi plantada e que algo começou, embora eu ainda não veja. É o que Paulo diz em Romanos 8:24-25. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não vemos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Uma pessoa que espera é paciente. A palavra paciência significa a vontade de permanecer onde estamos e vivenciar a situação plenamente, na crença de que algo escondido vai se manifestar para nós no tempo certo. Pessoas impacientes estão sempre esperando algo acontecer em outro lugar e, portanto, querem ir para outro lugar, querem fugir do incômodo da espera. O momento está vazio, mas quem é paciente se atreve a ficar onde está. A vida da pessoa paciente é vivida ativamente no presente, enquanto espera. Veja estes versículos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Hebreus 6:15. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Hebreus 6:12. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:7-8. Paciência e perseverança são necessárias para aguardar o cumprimento das promessas. No início da história da Igreja, os cristãos eram encorajados a demonstrar sua fé através dessa virtude particular, a paciência. A fé cristã é uma fé paciente. Ao viver sua fé em ações práticas do dia a dia, os cristãos refletem a paciência. Quando os cristãos fazem essa virtude visível e ativa, em especial no sofrimento suportado, demonstram o caráter de Deus para o mundo. Cremos em um Deus que exerce com sabedoria e amor o seu poder, enquanto sustenta todas as coisas, levando-as para o alcance de seus propósitos eternos.
A paciência, portanto, é necessária no viver diário. E os cristãos, ao serem pacientes, demonstram que confiam em Deus e se submetem ao seu senhorio sobre todas as áreas da vida, porque acreditam que Deus está fazendo algo em suas vidas e no mundo. É preciso paciência até que se cumpra plenamente o que Deus está fazendo, sendo manifesto completamente a todos. A paciência na época de Tertuliano, 160 a 220, era a resposta de pessoas que não tinham a liberdade de definir seus próprios objetivos ou fazer escolhas. Era a resposta de escravos que só podiam obedecer e submeter a sua vontade a um senhor. A paciência era uma inevitabilidade. Tertuliano então escreveu um tratado dizendo que Jesus encarnou a paciência e assim a transformou em virtude. O Filho de Deus viveu no tempo e esperou pacientemente o cumprimento da vontade do Pai através de suas ações, escolhas, relacionamentos, morte e ressurreição. Ele obedeceu e submeteu sua vontade ao Pai. Ele não agiu precipitadamente, não tomou o poder e instaurou o reino antes da hora, não desceu da cruz quando o sofrimento se tornou insuportável. Jesus uniu a graça da fé com a virtude da paciência. A paciência para suportar o mal e o sofrimento, enquanto almeja algo de maior valor. A paciência de viver o já e o ainda não simultaneamente. Por isso, os cristãos não devem ser impacientes. Eles permanecem em um relacionamento constante com Deus, ligados à videira da qual recebem a vida, firmados nas promessas relatadas nas Escrituras, olhando para a ressurreição e a volta do Messias. Confiam todas as coisas, incluindo suas próprias vidas, ao Deus que está fazendo tudo novo. E enquanto esperam, vivem plenamente o hoje. De acordo com Henry Nouwen, a verdadeira paciência é o oposto da espera passiva, em que nós deixamos que as coisas aconteçam e permitimos que os outros tomem decisões. A paciência significa entrar ativamente no âmago da vida e suportar plenamente o sofrimento em nós mesmos e ao nosso redor. A paciência é a capacidade de ver, ouvir, tocar, saborear e cheirar, tão plenamente quanto possível, os acontecimentos íntimos e exteriores da nossa vida. É entrar em nossa vida com os olhos abertos, os ouvidos atentos e as mãos atuantes, de forma que realmente possamos reconhecer o que está acontecendo. Assim como diz Paulo, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Romanos 8, 24. Paciência e confiança são necessárias. Podemos ser pacientes e viver o presente porque podemos confiar em Deus e em suas promessas. Podemos confiar em tudo o que Ele diz e faz, agora em nossas vidas. Estamos seguros, porque sua fidelidade nos sustenta, e podemos aguardar com paciência o cumprimento de cada expectativa. J.C. Riley afirma que as promessas são os meios pelos quais Deus se agrada de se aproximar da alma do homem. Deus continuamente induz o homem a ouvi-lo, a obedecê-lo e a servi-lo, comprometendo-se a fazer grandes obras se o homem tão somente crer e prestar atenção a ele. Em resumo, como disse o apóstolo Pedro, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. 2 Pedro 1:4. Aquele que misericordiosamente determinou que toda a Sagrada Escritura fosse escrita para o nosso ensino, também demonstrou seu perfeito conhecimento da natureza humana ao deixar espalhada por todo o livro uma riqueza perfeita de promessas. Promessas essas apropriadas para todo tipo de experiência e todo tipo de condição de vida. Ele parece dizer: você quer saber o que eu prometi fazer a você? Você quer ouvir quais são as minhas condições? Então tome a sua Bíblia e leia. Esperar, portanto, não é algo que acontece de vez em quando, apenas com algumas pessoas, e que temos que evitar. Esperar é a forma que Deus escolhe para se relacionar conosco. Nosso anseio nos fará buscar a Deus e conhecê-lo em sua palavra.
Nessa mesma palavra encontraremos suas promessas para nós, promessas de um futuro e de um presente. E ao vivermos cada dia, crendo e aguardando essas promessas, aprenderemos a conhecê-lo e nos transformaremos no tipo de pessoa que um dia será capaz de vê-lo face a face. Esperar é o contexto no qual Deus nos ensina e nos transforma. É a condição necessária para podermos exercitar a fé e outras virtudes, como a paciência, enquanto aguardamos o cumprimento de suas promessas. Há promessas espalhadas na Bíblia para as mais diversas situações. Estamos seguros enquanto aguardamos, porque é Deus quem promete. Temos um Deus que não pode mentir, nem enganar, que não se atrasa, nem se esquece, que não se cansa, que nos ama e tem todas as coisas sob seu controle. Enquanto espero, as coisas pelas quais você tem esperado estão fundamentadas em promessas de Deus para a sua vida? Ou em vontades e desejos que ainda não se submeteram ao senhorio dele? Leia a palavra de Deus e escreva em um caderno alguns versículos nos quais você identifica promessas de Deus que sustentam a sua espera.